Na vida virtual, ela deixa muito deixa a realidade dela, a vida profissional, às vezes a sair com os amigos, se divertir, para poder ficar presa em casa, no computador, com os fakes. Vários motivos podem funcionar como incentivo para as pessoas utilizarem o fake interpretativo. Alguns desses motivos podem ser muito positivos, como, por exemplo, exercitar a minha criatividade, influenciar pessoas através de uma imagem mais dinâmica, criativa, estabelecer pontos de vista de uma forma pública, preservar a identidade daquele que está se expressando ou colocando um ponto de vista. Mas, como tudo, também tem o seu lado negativo. O fake interpretativo, ele pode se tornar uma cortina de fumaça que vá esconder atrás dessa atitude na pessoa uma doença ou uma tendência mórbida. Me responda com suas palavras. O que é um fake interpretativo? Poderia explicar os pontos negativos e os positivos da utilização dele? Tá, um fake interpretativo é um personagem. Você cria um personagem, uma outra vida, né? Que não precisa ser exatamente igual a você, não precisa, na verdade, ter nada igual a você, ou pode ter, né? O negativo é quando você conversa com um, tu não sabe se está conversando com uma pessoa nova ou velha. Mas é um personagem novo com você, né? O positivo é exatamente esse, né? Tu pode criar bilhões de personagens sem se limitar a um só. Então tu pode colocar a criatividade toda à tona. Eu me senti uma outra pessoa, como se eu não fosse, não dava para fazer as coisas que eu queria fazer. Eu via em filmes, via nos desenhos, nos animes, e não dava para fazer, não tinha como. Aí, quando eu conheci o fake, não foi nem para fugir da minha vida social, foi só pela vivência, ter oportunidade de viver uma coisa que eu não poderia. E começava a criar texto. Eu só fiquei mais livre, consegui me comunicar. Foi até melhor ter fake por causa de comunicação. Antes eu era meio calada, não tinha assunto. Aí depois, quando tu vai conhecendo gente, outras pessoas que gostam das mesmas coisas, aí tu já na tua vida real, tu já consegue conversar com outras pessoas. Tu já consegue se expressar. Como é que você sabe que aquelas pessoas são seus amigos? Tipo, eles aceitam a gente, gostam da gente como a gente é. Não olham pela aparência, como a maioria da pessoal. Consegui, mas não é amigo de longa data, é só aqueles amigos que tu conversa sobre esses assuntos. Então, eu não tinha interesse em conhecer a fundo essas pessoas, porque na época a minha ideia de fake era eu poder fazer coisas que eu não podia fazer na minha vida real. O fake interpretativo instala uma relação de vida paralela, né? Uma para-vida, uma para-instituição pessoal que eu apresento à sociedade, escondendo o que na verdade eu tenho de realidade e que eu considero que seja muito ruim. Eu gostaria aqui de ilustrar 3 patologias que podem ser desencadeadas, mantidas e agravadas com o exercício do fake interpretativo. Tem a minha prima que tem um fake, vários fakes. Ela usa para poder interpretar os textos dos personagens dela lá. Deixa a realidade dela, a vida profissional, às vezes a sair com os amigos, se divertir, para poder ficar presa em casa no computador. Há uma patologia vinculada da ansiedade, que é a timidez patológica. A pessoa é tão tímida a ponto de que essa timidez interfira negativamente, gerando sofrimento e gerando prejuízo na vida da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa não consegue falar em público, a pessoa não consegue dançar,
não consegue se aproximar das pessoas. Por exemplo, para ela é inaceitável uma situação de paquera, embora ela queira muito, mas não vai conseguir vencer o medo de chegar perto da outra pessoa. Algumas pessoas têm até medo de atender ao telefone e falar com pessoas desconhecidas, com quem não tenha intimidade. Essa doença chama-se fobia social. A pessoa tem um verdadeiro medo, ela passa mal emocionalmente e fisicamente. Tenho 54 anos e há bem pouco tempo me vi dominada pela criação de um fake. E quando vi a possibilidade de viver algumas situações que a vida real não me proporcionou, mergulhei de cabeça e passava as madrugadas conectadas. Eu dormia uma boa parte da manhã, lógico, e começava no meio da tarde até o outro dia. Nem comer direito eu comia mais, eu esquecia de comer. Ficava alucinada e louca de raiva com todo mundo em casa quando a internet saía do ar ou o meu computador pifava. Minha relação com os meus filhos estava ficando insustentável. E na vida real, ninguém prestava para mim. Eu reclamava de tudo. Comecei a assumir uma postura mais juvenil, o meu fake. Mais viril, que a gente fala com as pessoas. Então a gente leva uma vida social como a gente quer. Então isso fica quase que perfeito. Mas quando eu me deparava com a vida real, ficava revoltada em casa. Porque eu via trabalho, obrigação, problemas, tudo que eu já estava cansada de ter e que meu fake não me dava. Não me proporcionava nada disso. Ele me proporcionava sempre o lado do bem-estar. Uma outra doença que pode também ser agravada é uma doença que se chama confabulância estática, ou seja, um pensamento que me leva a um êxtase. Na medida em que uma pessoa que tem uma personalidade frágil, ela não tem uma boa autoestima, ou seja, ela não tem um bom conceito de si mesma, ela não tem uma vida que ela considere satisfatória para ela, ela convive com problemas que ela considera que sejam problemas insolúveis. A tendência dessa pessoa é ela se fechar num mundo fantasioso. E uma outra patologia que pode ser influenciada e agravada pelo fake é uma estrutura de personalidade alterada. Chama-se transtorno de personalidade esquizoide. Ele se caracteriza porque a pessoa que porta essa estrutura de personalidade, ela não tem, na verdade, nenhum interesse, não sente nenhum prazer, não tem vontade de estar em atividades sociais. Ela não tem uma boa consideração das pessoas, tem uma autoestima muito grande, ou seja, gosta muito de si mesma e se sente muito bem sozinha através de atividades muito solitárias. E o seu melhor programa é estar sozinha consigo mesmo, lendo um livro, assistindo um filme ou simplesmente se beneficiando da sua própria companhia. Então essas pessoas acabam criando já por um outro motivo, ou seja, é uma forma de eu me relacionar com o outro estando sozinho. Eu estou sozinho comigo mesmo e ao mesmo tempo eu estou em relação com as outras pessoas através do fake. Então eu não tenho amigos, as pessoas não me conhecem, elas não sabem o meu nome, elas não conhecem a minha personalidade, elas não vão interferir na minha vida. Dica da psiquiatria: equilíbrio. Se você gosta desse tipo de atividade, estabeleça logo o tempo da sua vida que você vai destinar a isso e até onde você vai na intervenção da vida do outro, que é o objeto do fake, e o quanto que você, que é o sujeito do fake, vai devotar da sua vida para o fake. Na medida em que o fake passar a ser um pouquinho mais importante do que a sua vida real, ele já está sendo um grande prejuízo, já é um sinal de que isso pode se tornar uma coisa patológica.